Depois de alguns dias sem maiores problemas, hoje eu volto com um vídeo, novamente com algum problema que eu estou enfrentando na CPFL. Então eu enviei um projeto, eu cadastrei ele no sistema da CPFL no dia 5 de fevereiro. Hoje é 14 de abril e eu ainda não tive uma resolução desse projeto. Ele teve a sua análise comercial aprovada no dia 10 e a análise técnica teve a primeira reprovação no dia 18 ainda de fevereiro. Então eu queria comentar aqui com vocês a respeito do parecer que o analista colocou. Então, ele começa dizendo que informa que os documentos foram indeferidos baseado no artigo 71 da Resolução 1000. Então, o artigo 71 da Resolução 1000, ele trata do prazo que a distribuidora tem para analisar o projeto. Não para analisar, mas para comunicar o projetista caso tenha faltado alguma documentação. Então esse artigo ele não deveria ter sido usado para basear a reprovação do meu projeto. E aí o analista traz o motivo, então, em consulta ao certificado do inversor, o certificado que eu mandei do inversor, do modelo do inversor que eu mandei, ele observou que ele não possui a concessão emitida pelo Inmetro em data posterior a 1º de 12 de 2024. Então esse é o prazo que o Inmetro deu para que os fabricantes só possam produzir, fabricar ou importar inversores com a proteção FCI. Tá? Então é esse o motivo que está sendo reprovado. E ele traz aqui algumas situações em que eu posso resolver esse problema. A primeira seria apresentar uma declaração de conformidade do fabricante, comprovando o cumprimento da portaria 140 e tendo o AFCI, citando o modelo do inversor. Apresentar um documento que comprove que o produto já estava em estoque antes da data de vigência da portaria, ou seja, antes de 1º de dezembro de 2024, ou, a terceira opção, empregar um outro inversor que tenha homologado então, o certificado no Inmetro a partir de 1º de dezembro de 2024. E aí ele diz que essa atividade não tem mais validade para eu mover ela para projetos encerrados e entrar com uma nova atividade. Então eu enviei um anexo 21, que é esse documento da CPFL, explicando a situação para que o analista entendesse o meu ponto de vista. Então eu já tinha tentado contato telefônico com a área técnica, onde eu não fui atendido. Depois tentei com a ouvidoria da CPFL, onde a ouvidoria também disse que eu não tinha razão, que o analista estava correto em reprovar. E agora eu estou também com um protocolo na ANEEL para tentar resolver esse problema. Então o que acontece? Eu enviei essa declaração que o analista está dizendo que era uma das possibilidades. Eu enviei uma declaração do fabricante, emitida pelo fabricante do inversor, listando o modelo do inversor e dizendo que esse modelo do inversor ele só foi fabricado ou importado antes da data de 1º de dezembro. E aí tudo isso assinado pelo presidente dessa marca, desse inversor. E junto o certificado do Inmetro. Aí eu expliquei isso aqui. Eu enviei uma declaração de um dos presidentes da empresa dizendo que o mesmo não possuía proteção e que ele foi fabricado e importado com data anterior. Ou seja, uma declaração do próprio fabricante garantindo que o produto foi fabricado dentro do prazo do Inmetro. E acrescentei ainda aqui nesse documento que na ligação por telefone pediram para que eu enviasse o número de série do inversor. O que acontece é que eu não liberei para o cliente, para esse cliente comprar ainda o material, ele não comprou o inversor. Então se ele não comprou o inversor, eu não tenho o número de série. Outra coisa também me pediram, uma declaração do distribuidor dizendo que tem em estoque. Se o cliente não comprou, ele não tem ainda um fornecedor, ele não tem ainda uma declaração com o fornecedor dizendo que aquele inversor daquele número de série estava em estoque. Não tem como eu conseguir esse documento. Então, eu tentei por diversas vezes explicar isso para a CPFL, mas eu não fui atendido. Então por isso que eu entrei com esse pedido também na ouvidoria. E ainda eu trouxe que o Inmetro ele não impede a comercialização após essa data de 1º de dezembro, então ele não proibiu. Se eu quiser comprar um inversor sem a proteção FCI no ano que vem, em 2026, se esse inversor tiver sido fabricado ou importado antes de 1º de dezembro de 2024, eu posso comprar e eu posso aprovar o projeto com esse inversor. Então, isso vai acontecer quando uma pessoa que instalou um equipamento em 2022, 2023 ou mesmo em 2024, numa instalação, numa residência, e ela se mudou ou pelo motivo que for, ela teve que tirar o seu sistema daquela instalação, levar para outro, para ela poder usar o seu equipamento, para ela poder utilizar aquele equipamento que quando ela comprou ele estava dentro das normas vigentes.
Então, por isso, o Inmetro ele não deu prazo, ele não estipulou um prazo para comercialização desses equipamentos, desses inversores. E dessa forma, a CPFL não poderia reprovar um projeto levando em consideração esse ponto do Inmetro. Inclusive, no site do Inmetro, e eu mandei aqui no documento, eles falam sobre a comercialização por fabricantes, por importadores e por distribuidores. Então diz que a partir de 1º de dezembro, apenas inversores em conformidade com a nova portaria podem ser fabricados ou importados no país, e que não foram estabelecidos prazos para comercialização, de modo que os inversores que não estejam em conformidade podem ser comercializados até a finalização do estoque. Então o que o Inmetro está dizendo? Que a partir dessa data, 1º de dezembro, está proibido a fabricação em território nacional e também a importação de inversores sem a proteção AFCI. Mas não impede de que esses sistemas sejam comercializados, que esses inversores sejam comercializados e aí também instalados. No meu ver, a CPFL está extrapolando o que o Inmetro normatizou, o que o Inmetro fez com essa portaria, legislou com essa portaria, e eu pedi que novamente isso fosse então analisado. E aí novamente eu tive uma reprovação. Então ele foi reprovado no dia 21 de março, 3 dias após a primeira reprovação, o envio desse documento, e dizendo novamente que o projeto havia sido indeferido e que se eu quisesse era para eu entrar com um novo protocolo. Então diante disso, eu entrei com um protocolo na ANEEL. Então eu estou aqui com o protocolo aberto no meu celular através do aplicativo ANEEL Consumidor, eu vou botar na tela aqui, com todo o histórico dessa solicitação. No mesmo dia da reprovação, dia 21 de março, quando foi reprovado pela segunda vez o projeto, eu entrei com um protocolo através da ouvidoria explicando toda a situação e tentando conseguir uma solução para esse caso. Então do dia 21, quando eu entrei com esse protocolo, até o dia 24, ficou em análise pela agência da ANEEL, quando nesse dia 24 foi transferido para que a concessionária se posicionasse a respeito desse caso. Do dia 24 até o dia 2 ficou na concessionária e dia 2 retornou com a resposta então da CPFL para a agência da ANEEL. A ANEEL recebeu a resposta da concessionária no dia 2 e no dia 4, novamente, ela devolveu para a concessionária, para a CPFL. A CPFL recebeu novamente no dia 4 e devolveu para a ANEEL no dia 11, que foi na sexta-feira da semana passada. Hoje é segunda-feira, então provavelmente nessa semana eu vou ter uma resposta da ANEEL com relação a esse projeto. Então eu estou aguardando a resolução desse caso, eu acredito que nessa semana já tem um novo posicionamento da ANEEL, e assim que eu tiver essa resposta, eu trago aqui para compartilhar com vocês.